Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe, senhores e senhoras. Uma excelente segunda-feira a todos. Se você está me vendo de dia, um bom dia. E se você está me vendo à noite, que minha mãezinha Iemanjá traga para você uma noite de sono esplendorosa, aquele sono reconstrutor de vossas almas. Então é o seguinte, senhores e senhoras, a mensagem do mundo espiritual para os senhores no dia de hoje, tá? É o seguinte: tome muito cuidado com pessoas fortes, tá? Pessoas que sorriem bastante, demonstram a felicidade contagiante às vossas almas e ao vosso caminhar. Esses sorrisos, muitas das vezes, estão disfarçados de um pedido de socorro, tá? Então vou contar para os senhores uma historinha que aconteceu comigo, para que vocês possam perceber que muitas das vezes nós, como somos jovens, não percebemos coisas que vão fazer falta lá na frente, tá? Como a perda de tempo. É o seguinte, senhores e senhoras, eu fui criado pelo meu avô, tá? Para quem não sabe, ele era coronel do exército, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, tá? Defendeu a paz mundial, tá? Então, herói de guerra, né? Um coronel do exército, aquele que era o meu protetor, né? Que para mim foi o papel de um pai, de um verdadeiro pai, tá? Então, senhores e senhoras, o meu avô foi aquele que segurou a bicicleta pelo seu banquinho até que pudesse tirar a roda, tá? Foi a referência de pai que eu tive. Então, de certo que todos os dias, às 5 da manhã, ele acordava, às 5 da manhã, ele tomava o seu guaranazinho em pó, que era a receita dele para longevidade, que assim seja, e fazia o seu café da manhã e trabalhava no seu quintal, que era enorme, de 8 às 5, que esse quintal, senhores, tinha cupuaçu, jabuticaba, jambo, banana, goiaba branca, goiaba vermelha, muitas árvores, carambola, saputi, abacate e manga. Então, senhores e senhoras, era um quintal enorme para se varrer, não é isso? Era um pátio imenso, fora isso os animais, né? Galo, galinha e afins, não é isso? Papagaios, peixes, tanques de peixe. Então ele tinha muita atividade. Então, para mim, senhores e senhoras, ele era a imagem do super-herói, daquele que era tão forte, que não transparecia dor, aflição, angústia, cansaço, medo ou solidão, que eu criei no meu universo a imagem daquele que sempre, a todo momento, estaria ao meu lado para me apoiar, tá? Se eu sou o que sou hoje, é graças a este que hoje se encontra no mundo dos ancestrais. Se eu sou o que eu sou hoje, é graças a este que pagou colégios, os melhores colégios, cursos, obrigações de santo, tá? Que me ajudava em tudo que eu precisava. Então, senhores e senhoras, a última imagem que eu guardei do meu avô foi ele em cima de uma parreira pela manhã, cortando a parreira, podando a parreira, tá? E à noite ele passou mal e teve um AVC, tá bom? Então, senhores e senhoras, aí começa uma trajetória de vida, de uma nova vida, que eu tive que vivenciar, tá? Eu não poderia também mostrar para o meu avô desespero, angústia, aflição. O que eu podia fazer por ele, eu fiz. Eu contratei a equipe de home care, tá? Fiz um quarto especial dentro de casa para que ele pudesse sair do hospital, porque eu passei bastante tempo no HCE, no Hospital do Exército com meu avô, tá? E depois eu levei ele para casa. Eu já tinha uma companheira, já tinha minha companheira já. Então eu tive que me dividir entre a vida religiosa, profissional, a vida conjugal e a vida familiar, senhores e senhoras. Então, aquele que era amparado teve que enfrentar, mesmo sem estar preparado, a responsabilidade de ter pessoas da própria família precisando dele, tá? Eu tive que aprender tudo o que eu não tinha aprendido em muitos anos, em apenas alguns dias, senhores e senhoras, tá? Mesmo eu tendo enfermeiras todos os dias, eu dormia no chão, do lado do meu avô, e colocava a minha mão em cima da barriga dele. E aí eu fui entender o que você, que é mãezinha, né, passa com seu filho, porque antes dele se mexer, eu já estava de pé,
para poder confortar, trocar fralda, limpar ele, botar no colo e levar no banheiro, porque ele perdeu o movimento das pernas, tá? Então, senhores e senhoras, imagens que eu me lembro, muito boas na minha memória, são assim, ó, meu avô dizendo para mim, eu sinto esse cheirinho dessa pomada, tá? Eu não posso falar o nome, ela começa com H. Toda mamãe conhece. O que você está passando aí, mas passei isso muito em você, tá? Então aquilo me emocionava de uma forma, senhores e senhoras. E eu dizia pro meu avô o seguinte, vô, é o mínimo que eu posso fazer. Eu estou pagando 1% do que eu te devo. Eu vou viver uma vida inteira e não vou conseguir pagar 1% do que o Senhor deu para mim, do que o Senhor fez por mim e do que o Senhor é para mim. É um pai, tá? Hoje em dia ele se encontra no mundo dos céus, no reino dos céus. Meu avô desencarnou tem bastante tempo, tem alguns anos, tá? E muitas pessoas que me conhecem falam assim, ó, você é a cara do seu avô, você tem o jeito do seu avô, tá? Então a gente herda, senhores e senhoras, não somente a herança genética, tá? Mas também a gente herda a essência daquela pessoa. E como você nasce com a sua própria essência também, você mistura formando um bom caráter, tá? Então, senhores e senhoras, de tudo isso, também eu venho vos dizer o seguinte, não percam tempo. Se você ama, diz que você ama. Se você gosta, diz que você gosta. Não dá chilique com os mais velhos, tá? Porque eles são aqueles que muitas das vezes, como um pai, né? Que trabalhou o dia inteiro, tá cansado, e da porta para dentro de casa, ele veste uma roupa de um super-herói, que muitas das vezes você não sabe o que ele está passando, de uma mamãe que tem que se desdobrar entre as atividades domésticas, no seu lar, com seus filhos, né? Faculdade, trabalho, e passa poucas e boas, né? No transporte do trabalho, às vezes abusos no transporte, tá? E mesmo assim, ó, tem que secar as lágrimas e chegar na sua casa e ser a melhor mãe para o seu filho, tá? Então tomem todo o cuidado. Não é para você ter cuidado com essas pessoas que são pessoas perigosas, não. Pelo contrário, é para você dar atenção, trazer cuidado e carinho por pessoas que têm esse arquétipo da postura do super-herói, tá? Porque um dia você pode perdê-las na sua presença física e você dizer para você mesmo assim, ó, quanto tempo eu perdi? Quantas vezes eu fui intuído pelo mundo espiritual a abraçar o meu avô? Quantas vezes eu fui intuído pelo mundo espiritual a dizer, vô, eu te amo, meu muito obrigado por tudo que o Senhor faz por mim e por todos nós, mas eu não tinha tempo porque eu tinha imaturidade. Eu sempre acreditava que no dia seguinte ele estaria de forma física à minha frente. Pensem só, senhores e senhoras, 90 e poucos anos com aparência de 60, 70 anos. Né? Trabalhando o dia inteiro, cortando couve para os cágados e tartarugas, né? Cortando frutas para a falta de fruta dos animais, limpando o quintal, andando para cima e para baixo. Então, senhores e senhoras, as pessoas morrem, tá? As pessoas deixam de estar com você de forma física ao seu lado. E você não pode perder tempo, tá bom? Muitas das vezes as pessoas que sorriem demais estão passando por poucas e boas no seu interior, tá? Eu atendo muitas pessoas fortes, para quem não sabe. São pessoas que são o pilar da casa, são pessoas que são o esteio da casa, são a raiz da família, mas que precisam de carinho, atenção e conforto, as vossas almas, as suas almas, tá bom, senhores e senhoras? Então amanhã é o dia que antecede o dia de finados, tá? Dia 1º, terça-feira. Eu vou voltar para falar com os senhores. Amanhã vou arrumar um tempo entre uma função e outra na Casa de Santo para poder vos passar as dicas para se protegerem dos ataques espirituais, vampirismo, de obsessores e de inimigos físicos e que trazem para você energias malignas espirituais, tá? Eu espero que você tenha um dia maravilhoso. Como diz uma filha de santo minha, maravilhindo, tá, senhores e senhoras? E que você, amanhã, saiba que a vida continua e que você hoje precisa se preocupar com todos os seus e com todos aqueles que são referências para você de pessoas que são o seu exemplo. Tá bom, senhores e senhoras? Então, uma excelente segunda-feira a todos. Que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Que Pai Exu, Senhor do dia de hoje, traga uma situação para os senhores de transformação, de alegria, abundância, proteção e felicidade.
filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum.